A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Neste último trimestre de 2025, estamos estudando a série Corpo, Alma e Espírito. Já estamos na penúltima lição de número 12, referente ao domingo 21 de dezembro de 2025. E nesta lição nós vamos estudar o espírito humano e o espírito de Deus. Então, como base para a nossa meditação, eu vou ler o texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo fala da pessoa do Espírito Santo testificando com o nosso espírito. Sempre lembrando, somos espírito, alma e corpo. Já vimos sobre o corpo, sobre a alma, e estamos finalizando com o estudo do nosso espírito. E o nosso espírito se comunica com o Espírito Santo de Deus quando temos Jesus no coração. Vamos fazer uma oração. Eu vou pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre você, sobre sua família, sobre esses estudos que estamos fazendo para a edificação da nossa vida. Senhor meu Deus, aqui diante da tua pessoa, pedimos da tua graça, Senhor. Nos orienta pelo teu Santo Espírito, Senhor, precisamos da tua sabedoria em nós. Abençoa os teus servos que estão recebendo nos seus corações esta palavra, para que haja edificação. Abençoa a casa dos teus servos, a família dos teus servos. Abençoa o pão de cada dia dos teus servos, Senhor. Dá saúde aos teus servos, Senhor, da vida longa. Mostra, Senhor, como proceder nesta vida, Senhor, aguardando a vinda do teu Filho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para nós termos um entendimento de como o Espírito Santo de Deus trabalha em nossa vida, eu vou usar nesta oportunidade a vida do apóstolo Paulo, como o Espírito Santo de Deus trabalhou na sua vida e como ele trabalha na sua, enquanto nós analisamos a transformação que houve na vida de Saulo de Tarso, que se transformou no grande apóstolo Paulo. Nós também vamos tendo uma referência para fazermos uma introspecção e verificar através da nossa vida espiritual como o Espírito Santo de Deus está agindo em nossas vidas. Eu vou ler um versículo, Efésios 2:1, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, espiritualmente mortos. Nós já vimos anteriormente que a Bíblia
nos explica que nós somos espírito, alma e corpo. Mas quando não temos Jesus no nosso coração, essa função do espírito está morta por causa dos nossos pecados. Antes de Cristo, Paulo estava espiritualmente morto. Mesmo ele sendo um homem religioso, ele perseguia a igreja e aprovou a morte de Estevão e vivia na cegueira espiritual. Nós não fomos muito diferentes disso. Cada um de nós tínhamos, antes de aceitar Jesus como Salvador, uma religião. E nessa religião nós vivíamos no engano, completamente cegos espiritualmente. Quando nós evangelizamos, nós deparamos com pessoas assim, elas estão espiritualmente cegas. Por isso que a pregação tem que ser com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus penetre na divisão da alma e do espírito desta pessoa e a vivifique. Não somos nós que convencemos a pessoa do pecado, é o Espírito Santo. Paulo era uma pessoa cega, espiritualmente morta, embora fosse um homem muito religioso, um judeu praticante, ele usava do seu conhecimento para perseguir a igreja de Deus, chegando até ao ponto de consentir com a morte de Estevão. Muitas coisas nós fizemos na vida quando nós estávamos espiritualmente mortos, porque nós éramos o que a Bíblia chama de um homem natural. Lá em 1 Coríntios 2:14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como fariseu, Paulo não compreendia a revelação de Cristo. Nós também não compreendíamos. Sua mente natural rejeitava o Evangelho e via Jesus como ameaça, não como Messias. Então, essa mente natural é que habita nos homens comuns. E muitos deles, como Paulo, veem o cristianismo como uma ameaça, tornando-os perigosos para a obra de Deus. Mas aí Paulo tem um encontro com Jesus ressurreto em Damasco e a sua vida começa a ser transformada. Um dia você teve um encontro com Jesus e a sua vida começou a ser transformada. Lá em Romanos 8:16, diz que o Espírito testifica, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Após a sua conversão, Paulo recebe o Espírito e passa a ter convicção interior de que pertence a Deus e foi chamado para o apostolado. Então, agora o Espírito Santo testificando em nosso coração nos orienta para a obra que ele tem para cada um de nós. Cada um de nós, chamados pelo Espírito Santo de Deus, somos orientados para fazer a obra de Deus. E começamos a dar fruto. Lá em Gálatas 5:22, Paulo fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Isso aplicado na vida de Paulo teve uma transformação tremenda. Sua vida revela amor pelas igrejas, paciência com os fracos, domínio próprio diante das perseguições.
A sua vida tem refletido o fruto do Espírito? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, paciência com os fracos, domínio próprio. E o Espírito Santo, ele tem uma função pedagógica. Ele nos ensina. 1 Coríntios 2:12, o apóstolo Paulo fala assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Depois da conversão, Paulo aprende diretamente do Espírito, recebendo revelação sobre a graça e a igreja. Então é importante, quando você orar no sentido de que o Espírito Santo te ensine. Quando você ler a Bíblia, peça que o Espírito Santo te ensine a entender o que você está lendo com profundidade, porque o Espírito, ele nos ensina. 1 Coríntios 2:13, os quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso teve um profundo impacto na igreja primitiva através dos ensinamentos de Paulo. Suas cartas são tudo do ensino espiritual, não de sabedoria humana. Por isso que até hoje as suas cartas são estudadas e trazem revelação para a igreja de Deus. Porque a mente de Paulo estava sendo renovada diariamente, como a nossa, como a minha, como a sua mente. Lá em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente de Paulo foi completamente renovada. A sua mente está completamente renovada? O apóstolo Paulo, de perseguidor, ele se tornou apóstolo, ou seja, mensageiro principal da palavra de Deus por todo o mundo. De um orgulhoso religioso a servo humilde, do ódio que ele tinha à igreja, ele foi renovado e se sacrificou por amor à igreja de Cristo. O Espírito Santo, ele é voz e ele é luz. Lá em Atos 15:28 diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. No Concílio de Jerusalém, Paulo participa de uma decisão guiada pelo Espírito, mostrando sensibilidade e direção divina. Então, toda vez que você vai ensinar, toda vez que você vai falar para alguém de Jesus, peça essa luz, essa voz do Espírito Santo, para ele te usar. E você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, sua mensagem, seu ensino, sua orientação era baseado na voz e na luz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também tem um papel intercessor. Lá em Romanos 8:26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Paulo passou prisões e sofrimento. E ele experimenta essas intercessões quando não sabia como orar, falando em línguas, o próprio Espírito o orientando e se comunicando com Deus. Para nós concluirmos, meu irmão, a vida de Paulo revela de forma extraordinária o contraste e a união entre o espírito humano limitado, nós temos um espírito limitado, e o Espírito de Deus que transforma. Ele começa como um homem morto em delitos, guiado apenas pela razão natural, incapaz de discernir as coisas espirituais. Não é assim conosco, mas quando o Espírito Santo alcança Paulo, tudo muda. Quando o Espírito Santo me alcançou, te alcançou, tudo mudou. A mente de Paulo foi renovada, a sua mente foi renovada, a minha mente foi renovada. O interior de Paulo foi vivificado e a sua missão foi completamente redefinida. Paulo se torna um exemplo vivo de que o homem natural não compreende, mas o Espírito revela. O coração morto não responde, mas o Espírito vivifica. A mente presa ao mundo não discerne, mas o Espírito renova. O crente não caminha sozinho, porque o Espírito testifica, ensina, guia e intercede. Nós vimos a vida de Paulo aqui. E a trajetória de Paulo mostra que a obra do Espírito não é apenas doutrina, é transformação real. Eu estou aqui ensinando, doutrinando, mas é necessário prática, é necessário que você use a palavra de Deus para transformar a sua mente, transformação real, prática, mudança de vida. O apóstolo Paulo passa de perseguidor a apóstolo e de inimigo da fé a instrumento de Deus. De força humana a dependência total do Espírito. Você tem sido um instrumento na mão de Deus? Você tem dependido totalmente do Espírito Santo ou você ainda usa a sua força humana, a sua antiga maneira de resolver os problemas? No fim da vida, a vida de Paulo, a sua vida proclamou uma verdade central. Quando o Espírito de Deus se une ao espírito humano, nasce uma nova criação, capaz de ver, compreender, produzir fruto e caminhar segundo a vontade de Deus. Se o Espírito de Deus está unido ao teu espírito, meu irmão, minha irmã, você é uma nova criatura, capaz de compreender, produzir fruto e caminhar segundo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Orar pedindo a intercessão do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos realmente dar frutos e caminhar segundo a vontade de Deus. Senhor, meu Deus, te damos graças por este momento na tua presença, meditando sobre
a história e trajetória da vida de Paulo, que de alguma forma também foi a nossa trajetória. Antes ignorantes, como homens naturais, mergulhados no pecado, sem consciência das coisas divinas, tu, pelo teu Santo Espírito, nos tocastes, nos transformastes, nos deste a oportunidade de mudança de mente. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos a comunhão contigo e modificarmos nossa antiga maneira de pensar e andarmos segundo a orientação do teu Santo Espírito, dando frutos para a vida eterna, sendo abençoadores, conforme a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.